Alô Brasil, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Hits neste super sábado. Um super sábado de um feriadão super prolongado para todo mundo aproveitar, ficar numa boa e de bem com a vida. Então, um ótimo dia para você, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, na condição. Não importa onde, o importante é que você esteja aí aproveitando, tendo seu lazer com a sua família, passando um dia maravilhoso, curtindo, se divertindo, em alto astral, para cima, sempre. Você que está fazendo a sua caminhada, ouvindo a sua música, na academia. Não importa, né? O importante é se divertir. O importante é se divertir, é aproveitar esse momento, tirar um pouquinho, né, dessa concentração que a gente tem durante aí a semana, dessa rigidez em relação aos trabalhos, aos compromissos, que a gente tem que ter, faz parte, é fundamental, tem que trabalhar, tem que ter seus compromissos, mas também é muito importante, quando chega o período de lazer, relaxar. Relaxar é muito importante. Aliás, uma das coisas fundamentais que nós temos que sempre buscar na nossa vida, né? Sempre buscar. É importante sim a gente ter, lógico, a responsabilidade, é, planejar um futuro, isso faz parte, né? Sempre dar boa condição de vida para a família, buscar sempre fazer o trabalho com responsabilidade, muito bom, seriedade, compromisso. Isso aí, né, é uma coisa que tem que ser sempre louvada, muito louvada. Agora, quando acaba esses períodos aí, né, do nosso trabalho, do nosso comprometimento no nosso dia a dia, essa loucura que é o trânsito, né, que a gente vive para lá, vive para cá, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, a gente muitas vezes passa muito mais tempo, lógico, passa muito mais tempo no trabalho, passa muito mais tempo na rua, aí perdendo, né, um pouco do nosso tempo nesse trânsito, nesses engarrafamentos, nessas coisas que a gente tem que enfrentar, que nos aborrece de fato, não só nos aborrece, nos entristece, muitas vezes nos deixa, sim, cabisbaixo, pensativo, muitas vezes, né, a gente fica muito angustiado. Lógico, isso aí faz parte do processo, porque todos nós sonhamos e queremos um mundo melhor, nós queremos, né, aproveitar um pouco mais da vida, faz parte, porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E outro dia mesmo, que a gente era criança, ou agora, né, tem as crianças que estão nascendo, mas daqui a pouco, quando você vê, já está tudo passando. Já está aí, tudo adulto, nós somos adultos, a gente nem tem muita lembrança da nossa infância. Né? Você fala, poxa, passou muito rápido. Passou, e às vezes a gente perde muito tempo com muitas questões inúteis, né? Que a gente, de repente, poderia até repensar. Então, quando você pega um período desse de um feriado, ou quando você está em casa, não importa, você trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, aí domingo você está em casa, ou tem folgas corridas, não importa. Chegou o tempo da folga, é folga. Então, tem que tirar, né, para o lazer, porque isso também é uma qualidade de vida e vai com certeza influenciar muito na nossa saúde. Né? Parece que não, mas essa correria, esse estresse, isso tudo vai mexendo na nossa saúde. Cedo ou tarde, essa conta com certeza ela vai chegar. Então, por isso é necessário, né, a gente também chegar e priorizar muito essa questão da qualidade de vida. A gente separar, né, separar sempre as coisas. Eu tenho meu período de trabalho, sim, tenho o meu período realmente aqui que eu tenho que enxergar e tenho que labutar, tenho que batalhar, mas também eu preciso ter o meu momento de recreação. Fazer aquilo que, quando está de folga, gosta, se é escutar música, se é futebol, futebol, se está com a família, então esteja com a família, sempre proporcionando aqueles momentos, né, de diversão, porque hoje em dia eu vou falar aqui mais pelo Rio de Janeiro, né? A gente vai ter uma conversa assim um pouco mais amena, até para poder dar um pouco mais de tranquilidade neste super sábado. Eu falo mais pelo Rio de Janeiro, porque quando criança a gente tinha muitas brincadeiras, né? Bola de gude e outros locais acho que se chama boleba. A gente aqui soltava pipa. Pipa é uma linguagem nacional, né? Em São Gonçalo se diz cafifa, né? Cafifa. E lá em São Gonçalo você tem várias modalidades de pipa ou de cafifas. Lá você tem peão, tem raia, tem morcego, tem baratinha, tem a própria cortadeira, que aqui no Rio de Janeiro ela é chamada de pipa.
Então, quer dizer, além do ioiô, né, você tinha aquele biloquê, que era aquela bola que a gente ficava girando, né, aquela brincadeira muito saudável. A criançada, a gente brincava, né, à noite de pique, pique se esconde, uma opção de coisa, era muito bom, mas muito bom mesmo. Fora o entretenimento que a gente tinha dos desenhos, dos seriados, dos filmes, né? Isso era tudo muito bom. Você tinha aquela coisa maravilhosa. Chegava da escola, você podia assistir um Bozo, podia assistir a Xuxa, a própria Mara Maravilha, os desenhos, Ultraman, Spectraman, né? Era uma maravilha. E aquela bola de gude, né, que a gente tinha, a gente fazia aquele triângulo, ou então quando ia jogar a Vera, às vezes saía até pancadaria, né? Porque quando um, às vezes, esticava muito o braço, ali era momento para. Ficava aquela angústia, aquela. Você não queria perder, e aí, de vez em quando, um sai no tapa com o outro e devolve a bola daqui, você roubou dali, você deu um passo para frente, mas depois ficava todo mundo na moral, aí os pais conversavam, e tinha aquela coisa também dos pais ficarem ali, sempre à noite, né? Ao entardecer, ao anoitecer, os pais ficavam ali sentados, conversando nos portões. Era uma coisa muito boa e a gente ali brincando, tinha aquela tranquilidade para brincar, não tinha tanta violência como tem hoje. Então, quer dizer, e hoje você já não vê mais isso, né? É muito difícil, é o que a gente às vezes até fala, muito difícil. Hoje você conseguir ver uma criança jogar bola de gude, olha, faz muito, mas muito, muito tempo mesmo que eu não escuto um barulho de bola de gude. Aquela coisa que a gente enchia lata, a gente enchia, era aquelas garrafas e vinha sacudindo, né? Vinha sacudindo, aquele barulhão. E era aí tinha aquelas bolas, né, que a gente chamava de bilhar, e aquela bola ali pra gente era a bola de gude central. E próprio também futebol, né? Golzinho de praia, meu Deus do céu, acho que isso aí todo mundo, né? Golzinho de praia, botava ali, a coisa era tão boa que a gente não tinha, né? Os gols normais, aí botava um chinelo aqui, botava outro chinelo ali, contava nos passos quanto que poderia ficar pra gente, quanto tinha que ficar também por outro, que era o golzinho de praia, e era aquela diversão maravilhosa, aquela coisa muito boa. Antes, lógico, você tinha primeiro a devoção, isso foi aquilo que a gente falou. A gente tinha a devoção e depois a gente tinha a nossa recreação, nosso lazer. Mas era muito bom, muito bom. Então, quer dizer, se curtia mais, né? Se vivia mais. Os jogos, o futebol tinha muito mais, tem rivalidade hoje, mas aquilo mexia, parece que muito mais com a paixão. Na época da geral no Maracanã, era muito a gente comum você escutar sempre aos domingos, ou então sábado, final de semana, né, as transmissões dos jogos. Eu era criança, aquilo me deixava fascinado, aquela transmissão. José Carlos Araújo, né, na época, e até hoje o Eterno Garotinho. A gente tinha ali, eu cheguei a escutar o João Saldanha, tinha também você tinha tem o Luiz Penido, essas vozes marcantes, né? Que a gente está aí sempre acostumado hoje a ouvir. Tinha outras vozes também marcantes, mas quando chegava aquele finalzinho de tarde, os clássicos movimentando sempre, você lá em São Gonçalo, você tinha corrida de cavalo, a gente via os cavalos passando. Então era muita, né, coisa boa que acontecia. Então é importante sim, você tem que fazer, né, o seu trabalho, a sua responsabilidade, mas quando tiver o seu período de lazer, curtir. Exemplo, a televisão, você tinha muitos filmes de faroeste, né? Muito filme de faroeste, era o Bang Bang, tinha muito filme de arte marcial, Bruce Lee, e era uma maravilha. Meu pai, quando chegava em casa à tarde, e aí chegava ali para ver aqueles filmes de faroeste, Terence Hill, Bud Spencer, você tinha os seriados do Incrível Hulk, era uma maravilha, era uma maravilha. Ele chegava do trabalho, tomava banho, aí daqui a pouco tinha Tarzan, né? Tarzan, e aí ele ligava lá a sua televisão e a gente também ficava ali perto dele assistindo, que coisa maravilhosa. Aí ele tinha um cafezinho dele, muito bom, muito bom. Então, quer dizer, essas coisas são essenciais para a nossa
existência, para a nossa vida. Então, você hoje está com esse feriadão, ainda hoje sábado, né? Hoje, esse final de semana vai ser um final de semana de grandes jogos, isso é para a parte masculina, né? E a feminina também, que hoje também está muito ligada aí aos esportes, está ligada aí ao futebol e outras modalidades do esporte, ou então também, né, vai pegar aí o filho, pega a filha e vai sair. Agora, poxa, estamos no período do frio, já se passou o verão, então praia, agora já não tem praia, mas tem outras coisas que podem ser feitas. Curtir aí esses fast foods aí da vida, né? E nessas casas de lanches, ou fazer em casa também, não tem nenhum problema, porque às vezes a pessoa não quer sair devido à violência. Então chega, faz em casa, prepara aquele churrasco, prepara aquela salada, prepara o cachorro quente, bolo, mas aquela coisa toda, né? Em família, enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. O importante é sempre estar fomentando esse período, né? Esse momento. Chegou o momento do lazer, é lazer. Então, o que acontece? Então, relaxa, esquece um pouco aí essa rotina do dia a dia, esquece, se desliga um pouco, pelo menos nesse período, né, desse feriadão, do trabalho, esquece o trabalho um pouco, o que tem que fazer, viva agora, viva o momento, viva o presente, né? Então, o que acontece? Seja feliz, busque a felicidade, seja feliz, ou então faça a felicidade acontecer, tem mente para se isso acontecer, né? É sempre muito importante a gente ter querer esses momentos para nossa vida. Parece que não, aí é igual tem uma música que eu sempre falo aqui com a minha esposa, com a Amanda, é o seguinte, tem uma música que toca, ela diz assim, eu deveria, né, ter trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. O acaso vai acontecer enquanto, né, a gente ou eu andar distraído. Eu acho que essa música ela é fundamental, ela é muito essencial. Ela traz essa letra, essa parte dela, desse pensamento. A gente escuta muitas vezes, mas não para prestar atenção na mensagem que o artista está passando. Então, ele faz a seguinte reflexão: eu trabalhei muito, né? Como a gente escuta isso daí, a Xuxa falou sobre isso, né? Como a Xuxa chegou e falou, eu trabalhei muito, eu cheguei e fiz muitos shows, ou fiz muitos programas, a gente está falando de programas de televisão, de rádio, essas coisas, trabalhei bastante e não consegui ver o sol, né, se pôr. E pelo contrário, eu deveria ter buscado, né, ver mais o sol se pôr, buscar mais, passar mais tempo com a família, buscar ter mais recreação com a família, ter buscado mais, né, se divertir mais com a família. Então, quer dizer, e quando você pega um feriadão, já vem aí um outro feriado que será no dia 1º de maio, vai cair numa segunda-feira. Então, quer dizer, até chegou segunda-feira, vamos trabalhar, bum, 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 tem que trabalhar mesmo. Aí chega, faz o que tem que ser feito. Chegou domingo, dá uma aliviada. Aí quando chegar nesse final de semana, do 1º de maio, que vai cair esse feriado numa segunda-feira, então já vai ali se organizando para quando chegar na sexta-feira ser aquele tremendo feriadão, né? Ser aquela coisa muito boa, ser aquela coisa muito positiva, porque de fato, a vida ela está muito cheia de ódio, é muito rancor, é muita coisa ruim que hoje em dia está aí sendo propagada. Então a gente tem que fechar as portas para esse tipo de coisa, né? Fechar as portas do nosso coração para essa propagação de ódio. A vida tem, sim, lógico, tem a sua parte boa, tem a parte ruim, tem a parte positiva, tem a parte negativa. Faz parte do processo. A gente não tem como evitar isso, né? A parte boa, a parte ruim, vida, morte, saúde, doença, isso aí faz parte do processo. Mas a gente pode, né, enquanto ainda você tem essa chance, plantar essas coisas boas e para você poder sempre estar, né? Tá bom, tem um negativo, beleza, mas eu tenho também coisas positivas que acontecem na minha vida, né, na sua vida. Nós temos as coisas ruins? Tem, né? Tem, mas a gente não vai negar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem muito que amadurecer é isso, né? Amadurecer na nossa vida. Reconhecer de fato as coisas que elas ruins, elas existem, né? As coisas, não estou falando em termos só espiritual, eu estou falando de tudo, né? A doença,
a morte, isso faz parte do processo, né, da nossa vida. Às vezes a gente trabalha no local que a gente não gosta, né, pessoas que estão do nosso lado e estão puxando o tapete. Não tem como a gente evitar isso. Eu posso até chegar e me preparar para enfrentar essa situação. Então, é bom quando a gente identifica de fato, né, ali essa coisa contrária à nossa vida, você identifica e você vai se preparar para enfrentar aquilo dali. Quando a gente chega e a gente nega ou não quer enxergar, é pior, porque as coisas acontecem e a gente não está preparado. Mas quando você fala, não, opa, eu vou ver isso aqui de fato, eu não vou ficar protelando essa ação, né? Eu não vou ficar protelando essa ação que é ruim, porque por mais que eu esteja protelando, uma hora eu tenho que enfrentar isso. Então eu vou enfrentar isso logo agora, né? Enfrento isso logo agora, resolvo isso logo agora, acabo logo com essa situação ruim, para eu poder continuar a chegar, né? E depois ter os meus momentos de lazer. Eu vou ter os meus períodos de vacas magras para quando eu chegar no período das vacas gordas, então eu também poder desfrutar, né? A Bíblia fala sobre isso. Ela fala assim, olha, você no tempo da sua adversidade, né? Ela fala assim, no tempo da sua alegria, você considera. Momento de alegria você pode considerar. O que ela quer dizer é o seguinte, viva o teu momento de alegria. Viva o seu momento de felicidade. Viva o seu momento de vitória. Agora, quando também chegar o seu momento de adversidade, aí você considera. Você considera, no caso, quando diz aceitar, não é viver aquilo, mas aí você tem que compreender. Porque ela diz que Deus fez tanto né, como ele fez a alegria, como ele fez a tristeza, como ele fez a vitória, como ele fez a derrota, como ele fez a noite, como ele fez o dia, para que o homem não saiba o que vem depois da manhã. Então a gente não sabe o que vem depois da manhã. Mas o que ele disse é o seguinte: então, quando vier o seu momento de alegria, viva o seu momento de alegria, né? Curta bastante. A gente nunca trabalha com planejamento, é sempre bom ter um planejamento, né? Quando eu falo planejamento, é sempre você chegar, por exemplo, na questão financeira, sempre estar guardando dinheiro, sempre estar ali, sempre investindo em alguma coisa, porque quando chegar os momentos difíceis, você tem para onde correr, você tem para onde tirar, você tem para onde se salvar, né? Porque é muito ruim quando as coisas ruins chegam e você não tem para onde correr. Então, quer dizer, porque você tem que considerar também que as coisas não vão ficar sempre tão boas. Os momentos difíceis, eles virão. Então nós temos que estar preparados para poder passar por esses momentos difíceis. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser pessimistas. As pessoas confundem as coisas. Uma coisa é você ser uma pessoa realista. Eu chego, eu reconheço as adversidades, os problemas que a gente tem. Por exemplo, nós temos aqui sérios problemas no Rio de Janeiro. Sérios problemas no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu tenho que reconhecer os sérios problemas que se tem no Rio de Janeiro, né? A gente vai lutando para tentar mudar isso. E o que acontece? Mas isso é eu ser realista. Realista, eu reconheço, luto para poder vencer. O pessimista não, o pessimista é aquele que chega, ele vê esse processo da adversidade, mas ele fica se alimentando com aquilo. Para ele tudo está ruim, ele não quer lutar, ele não quer vencer, ele se entrega. Esse é o pessimista. São duas coisas muito distintas. Porque tem pessoas que quando você está conversando com ela, aí você fala, vamos supor, quer ver? Está tendo uma troca de tiro, um tiroteio. Fulano, não passa por lá agora que está tendo troca de tiro. Aí tem gente que, não, eu vou passar, nada vai me acontecer, acha, né, que pela fé vai aí vencer, e aí acaba sendo alvejado. Isso aí não é inteligência, isso aí é uma idiotice, né? A inteligência diz que você teve o tiroteio, você se agacha ou não vai, faz qualquer coisa, tá, beleza. Isso é uma adversidade. Agora, por exemplo, você, por causa desse tiroteio, você pega, né, uma síndrome do pânico, não quer mais sair de casa, não quer fazer mais nada, passa a ter medo de morrer, isso aí é grave. Então, aí sim você pode entrar pela uma questão de um pessimismo, mas ainda tem uma coisa mais aí, né, mais avançada que tem que ser tratada, lógico. Agora, quando você chega e fala, não, eu vou esperar esse momento passar, e quando passar eu vou fazer o que tem que fazer, então você enxergou a realidade, você chegou e fez a sua parte, né? Nessa realidade, você aguardar o que vai acontecer e depois você foi e continuou vivendo a sua vida. É assim que nós temos que proceder. Você chega, eu tenho essa diversidade, reconheço, mas vou lutar para chegar e vencer. Então isso não é pessimismo, isso é uma realidade que eu tenho que saber que a gente tem aqui na nossa vida. Bom,
Então, mas como a vida, né, ela é sempre muito, muito boa, então a gente tem que chegar, também tem as coisas boas que acontecem, então vamos viver as coisas boas. Vamos nos alegrar, vamos ver, né, vamos proporcionar. Então, para você, eu desejo um excelente sábado, um excelente domingo, uma excelente semana, uma semana com muitas vitórias, uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, uma semana de muita alegria na sua vida, muita vitória mesmo, na minha também, lógico, na minha, né, na de todos nós, porque isso é importante. E sempre buscar se alimentar de coisas positivas, né? De pessoas positivas na sua vida, ao redor de você, sem pessoas positivas vão entender a tua dificuldade e você vai entender a dificuldade dela, mas a gente vai lutar junto para poder vencer. Então, sempre é importante isso daí. Então, o que acontece? A gente hoje, né, nesse sábado, pegando um pouco mais tranquilo, botando para cima, alto astral, você. Então, liga aí o teu rádio, liga a sua televisão, bota na sua música, na rede hit, escutando aí sempre, né, o melhor da programação, a música sertaneja, a música romântica, né, a música gospel, o rock, né, tudo aquilo que realmente quando você escuta te faz bem, bem. Pega aí a sua esposa, sei lá, filho, sem a maldade, mas dança, curta, faça, aconteça, né? E pronto, e vamos que vamos, sempre nesse clima, para cima, sempre em alto astral. Então, é o que a gente deseja. Bom, só dando uma pincelada aqui, já que a gente está nesse clima, neste super sábado, e vamos falar um pouquinho do futebol. Futebol, né, que já tem jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Que maravilha que tem aí o Campeonato Brasileiro. Tem também a Champions League, que está entrando já no seu processo de decisão também. Grandes jogos, maravilha, grandes jogos na Champions League e também no Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter Vasco e Palmeiras no Maracanã. O Maracanã também promete estar lotado. É uma guerra que está tendo aqui entre Vasco, Flamengo e Fluminense. A justiça que está entrando no caso, né, para poder também fazer com que o Vasco possa participar dessa licitação agora, que vai ser dada novamente para que se explore o Maracanã. O Vasco quer explorar o Maracanã. Então, o que acontece? Então, tem até segunda-feira que o governo do estado vai ter que apresentar aí toda aquilo, as condições, para que possa se ter uma licitação justa e que o Vasco possa também chegar ali como Botafogo, porque a gente já falou hoje em dia, tudo que se possa falar, mas não importa, o Maracanã, ele é do Estado ainda, né? Ele é do Estado. Tá certo que o Flamengo e o Fluminense estão ali explorando, mas ele pertence ao Estado. E a cultura do Maracanã são dos quatro clubes. Né? A cultura do Maracanã envolve os quatro clubes do Rio de Janeiro. Não tem como. Então, no Maracanã tivemos decisões memoráveis entre Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo. Você teve decisões também da Copa do Brasil, decisão do Campeonato Brasileiro, aquele campeonato da Mercosul, né, do Mundial de Clubes que o Corinthians levou aqui no Rio de Janeiro, que o Edmundo perdeu um pênalti. Então, quer dizer, você tem muita. Vasco, né, o 10º gol de Pelé foi feito aqui no Maracanã, no jogo contra o Vasco. Quer dizer, você tem a história dos quatro grandes do Rio no Maracanã. Então, hoje em dia, não pode mais se apagar porque dois clubes aí estão se achando no direito. Não tem como, não tem. Tudo bem, não tem suas casas, vão construir suas casas, pô. Né? Se o Vasco tem a casa dele, o Vasco teve competência para tal. Então, eles podem construir as casas deles, os estádios deles. E qual é o problema? Do Flamengo, que tem a maior torcida, criar seu próprio estádio. Vai criar seu próprio estádio, pô. Aí chega lá, manda. Aí é dele mesmo, de fato. Construiu, fez. O Fluminense também, né? Outro lá nas Laranjeiras, Zona Sul, faz lá o seu estádio lá da Laranjeira, bota 10 mil pessoas, bota 15 mil pessoas. Lá ele canta de galo lá, porque aí vai falar que aquilo de lá é dele. Né? Mas agora, do jeito não, no Maracanã não. No Maracanã tem que ser dos quatro. Né? Então, quer dizer, se quiser cantar de galo, construa naquilo que. Não teve períodos que o Flamengo teve que precisar de São Januário? Não precisou de São Januário. O Fluminense também não foi outro? Quantas vezes o Fluminense ficou aí pedindo a Eurico poder jogar em São Januário? O Fluminense fez jogos
da Copa do Brasil dentro de São Januário e não gastou um tostão, que o Eurico se deu espaço. E agora fica com essa daí querendo cantar de galo. Então, cada um vai lá, pega, constrói o seu estádio e pronto, aí é diferente. Mas a gente vai ter aí, né, os jogos, Vasco e Palmeiras, vai ter Flamengo Internacional no domingo, às 11 horas, no Internacional, o jogo será lá no Beira-Rio. Aí vamos ter o Fluminense com o Atlético Paranaense, também no Maracanã, hoje, sábado. E também teremos na segunda-feira o Botafogo contra o Bahia, lá, né, no estádio lá da Fonte Nova. E também já temos, né, o São Paulo, que trocou de técnico, botou o Dorival Júnior, Dorival que chegou no São Paulo, já está aí revendo a situação do Luan. Ele pretende contar com o Luan para a sequência dos jogos dele aí na frente do São Paulo, à frente do São Paulo. Pretende contar com um jogador para os seus planos. E outra, para você ver como é que, graças a Deus, né, a gente corre atrás da informação e passa para o ouvinte da Rede Hit e também para o ouvinte do Na Defesa e no Ataque as informações que são, né, corretas. Por causa de quê? Falamos sobre a saída que estava acontecendo do Rogério Ceni e já também o contato do São Paulo com o Dorival Júnior. Então, chegou à tarde, o nosso Zezinho Vieira chegou lá e confirmou, né, na notícia, na Defesa e o Ataque, a informação de que o Dorival já tinha acertado com o São Paulo e a demissão do Rogério Ceni, que chegou, né, e saiu. Foi pedida a demissão dele pela própria torcida, a Independente do São Paulo, que é a maior torcida organizada lá do São Paulo, e quem pediu a saída também foi a Independente. E também o que motivou mais ainda foi quando, né, a direção do São Paulo teve conhecimento que o Atlético Mineiro estava entrando em negociação, em contato com o Dorival. Então, aí o São Paulo logo se movimentou para contar com um profissional que estava parado. E também a demissão do Fernando Lázaro, técnico do Corinthians. A gente também falou sobre isso, que devido, né, a vitória contra o Cruzeiro, 2-1, mas a derrota para o Argentino Júnior na Taça Libertadores e mais também a campanha que ele tinha feito, campanha pífia no Paulistão, então estava ali tudo somando contra ele. E aí o Corinthians demitiu, né, o Fernando Lázaro e contratou o Cuca. Então temos 2 técnicos de ponta, 3, vamos botar também, né, que a gente não pode negar o técnico do Palmeiras. Então, mas com a contratação do Dorival e mais a contratação do Cuca, né, São Paulo e Corinthians, então isso vai demonstrar que os clubes estão falando sério e que vão jogar aí a Copa, o Campeonato Brasileiro de forma bem séria. Então, os clubes do Rio, principalmente Vasco e Botafogo, têm que se preparar e muito, porque, né, a coisa vai ficar bastante complicada. Então, quer dizer, o Vasco, ele está se preparando, está se movimentando, tem toda uma questão dessas janelas que a gente vem tendo aí, né? E com isso, as contratações, elas se encerraram, né? Não pode mais fazer contratos, porque se fechou, agora tem que esperar aí o meio do ano para poder fazer novas contratações. Tivemos uma saída aí de alguns jogadores importantes do Vasco, e o que acontece? E com isso, né, o Vasco chega e vai se movimentando e ele contrata, né, o jogador Carabajal, e o que acontece? Que é um argentino que vem aí para poder já somar junto ao elenco do Vasco. E aí o que acontece? O Vasco já vai se reforçando, já vai preparando. Também tivemos a saída do Nenê. Eu acho que, infelizmente, né, a saída do Nenê não foi uma coisa muito boa. Eu acho que o Vasco poderia chegar e pelo menos manter ali o Nenê, porque o Nenê no meio de campo ele é importante, né, para ele poder chegar ali e fazer ali, ser aquele meia de ligação, aquele meia de armação. Mas foi lá para o Juventude, aí quando chegar, vai jogar a Série B pelo Juventude, e aí quando chegar no final do ano, quando acabar lá a temporada dele no Juventude, ele volta para o Vasco para poder assumir a parte administrativa. Então é isso, então é essa do futebol. Então final de semana tem futebol para todo mundo ligadaço nos seus jogos, nos seus times.
e torcendo, secando também o rival, né? Eu espero que o Vasco faça uma excelente partida contra o Palmeiras, que ele ganhe o jogo contra o Palmeiras, porque se ele ganhar, vai botar uma moral, porque ele já venceu o Atlético Mineiro lá, na casa do Atlético Mineiro, e se jogar e ganhar do Palmeiras, que é um postulante, né, ao título, então com certeza o Vasco vai ficar com muito mais moral, tá bom? Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, avisando a você o seguinte, para sempre estar ligado às 4 da tarde, no Na Defesa e no Ataque, programa que é apresentado pelo nosso irmão Zezinho Vieira, nosso mestre Zezinho Vieira, que sempre vem trazendo, tem a nossa participação e sempre trazendo muita informação sobre o esporte. Então, o programa Na Defesa e no Ataque é o seu programa esportivo de todos os dias aqui na Rede Hits, entre 4 e 5 da tarde. Aliás, de segunda a sexta, entre 4 e 5 da tarde.